Olá, tudo bem com você? Vamos a mais um quadro Notícias da Semana, aqui do meu blog outraleitura.com.br, enxergando o mundo com as lentes do cristianismo. Você já sabe, aqui neste quadro, em meu canal, eu procuro ler as últimas postagens que eu fiz ali no blog outraleitura.com.br e também quando tem alguma coisa lá no blog criacionismo.com.br. Já convido você, além de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, curtir se gostar do conteúdo e compartilhá-lo também, acompanhar os blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Tem muita coisa ali que eu já postei ao longo dos anos. Você pode inclusive usar os buscadores desses dois blogs para localizar assuntos, pesquisando por palavras, por expressões, e ali você vai encontrar muito material com certeza, tá bem? Fique à vontade para usar isso ali, fique à vontade para usar, né, os conteúdos que estão ali para o seu enriquecimento pessoal, para a sua leitura, para recomendar, para pesquisas, enfim, fique à vontade. Antes de iniciar aqui a leitura das notícias e comentá-las, eu quero recomendar para você um livro. Na verdade tem dois, só que o do Apocalipse não está comigo agora, mas é uma coleção aí de dois livros de Jacques Docan, um grande teólogo adventista de origem judaica, Segredos de Daniel e Segredos do Apocalipse. Estou estudando agora especificamente o capítulo 11 de Daniel. Em breve terei alguma coisa aqui no canal sobre esse capítulo, especialmente a parte final ali do capítulo 11. É um trecho intrigante para os que estudam as profecias, e este livro aqui é uma das minhas fontes. Muito bom esse livro aqui, e também o do Apocalipse, desse autor aqui, que se notabiliza pela profundidade e pela acessibilidade, digamos assim, né? Ele é acessível nos textos que escreve. Uma indicação e um aviso também, né? Se você não leu ainda, já está na hora, o livro Grande Conflito, um best-seller de Ellen White, um clássico, e você já sabe que aqui no meu canal eu tenho postado vídeos, pequenos vídeos, comentando cada capítulo deste livro, desta edição missionária, mas eu acabei parando aí por algumas semanas, devido a muitas atividades, muita coisa acontecendo aí, e acabei não tendo tempo de gravar esses vídeos, mas eu pretendo continuar, falta pouco aí para eu terminar. Na verdade já estou aqui na página, indo para o fim já, né, na página 222 dessa edição, capítulo 33, e em breve nós chegaremos ao fim, então, dos estudos em vídeo. Mas você já pode acompanhar o que já foi postado no canal, né? Tem a playlist O Grande Conflito, e ali você encontra os 32 vídeos que eu já gravei e disponibilizei aqui no canal, tá bem? Vamos então para as notícias da semana. Na verdade são 2 semanas que acumularam aí, eu viajei, estive em viagem no último fim de semana e não consegui gravar as notícias. Estava lá em Santa Catarina, participando de um simpósio sobre a Trindade, e eu deixei aqui no canal, inclusive, os vídeos para você acompanhar ali, um sobre quem é Jesus, Deus eterno, e a história da Trindade, melhor dizendo, um sobre Mateus 24, 19, um estudo sobre esse verso trinitariano claríssimo. Estão aí no meu canal, você pode então conferir, tá bem? Vamos começar por aqui, 90 anos do Holodomor. Você conhece esse assunto, sabe o que foi, o que aconteceu na história? Pois é um genocídio comunista realizado lá na Ucrânia. E o meu amigo jornalista Ruben Dargan-Holdorf escreveu esse texto aqui. Eu vou compartilhar com você então. Ele diz assim, que apesar de descendente direto de alemães, 3 gerações nasceram no Império Russo, na região de Odessa, atual Ucrânia. Ou seja, ele tem um interesse pessoal nesse assunto, na história da Ucrânia, por ser descendente de ucranianos. Aqui eu coloquei um hiperlink para outros posts aqui do canal, do blog, que tratam desse massacre aí promovido pelos soviéticos na Ucrânia. E aqui embaixo ele diz assim, eu não vou ler tudo, você pode depois conferir lá no meu blog, né? Está aqui na tela. Em decorrência da covarde e desproporcional agressão russa, não tive a oportunidade de conhecer descendentes supostamente vivos e residindo em Tarutino e Borodino, região de Odessa. Após 90 anos desse genocídio, somente 17 países protestaram oficial e publicamente, entre eles o Brasil, o último a reconhecer o Holodomor como genocídio,
na União Soviética stalinista contra o povo ucraniano. O documento recebeu aprovação no Senado Federal no ano passado, então foi no governo anterior que o documento para reconhecer o Holodomor como realmente um genocídio, um massacre, foi assinado pelo Brasil. Então o Brasil é um dos países que hoje reconhece o Holodomor como um massacre, um genocídio comunista lá na Ucrânia. E como aí 90 anos já se passaram, é um bom momento para recordar isso aqui e ver como o ódio pode realmente levar à morte milhares e até milhões de pessoas. Outra, Igreja Episcopal abraçou a agenda progressista e os fiéis sumiram. É um fenômeno, né, após especialmente a pandemia. A Igreja Anglicana nos Estados Unidos, você sabe que a Igreja Anglicana ela é originária da Igreja, a Igreja Episcopal, melhor dizendo, é originária da Igreja Anglicana, mas a Episcopal é norte-americana. E essa igreja, que já foi uma das principais e sempre relacionada com o Estado, especialmente, hoje está em declínio por ter abraçado a agenda progressista. E eu vou ler só aqui os trechos que eu grifei, você pode depois ler todo o artigo, é bem interessante, foi publicado no Terra Brasil Notícias, e diz assim, ó: já nos anos 1960, as lideranças episcopais abraçaram a agenda progressista em temas como o aborto, o divórcio e a sexualidade. Nos anos 2000, a inclinação à esquerda aflorou de vez. Isso levou algumas congregações a se desfiliarem. Mais abaixo, além da politização, a Igreja Episcopal parou de crescer porque parou de fazer proselitismo, ou seja, de pregar o evangelho, para atrair novos fiéis. A Igreja Episcopal não é mais evangelística. A abordagem predominante é a de que Jesus é uma dentre muitas opções e que não há consequências eternas para a forma como você se relaciona com ele, com Jesus, diz Walton, aqui o entrevistado. A partir da aceitação de ensinos não amparados nas Escrituras, a porta se escancara para os abismos. A nave... aqui que ensinos são esses, né? Casamentos de pessoas do mesmo sexo, então, portanto, a pauta aí da agenda da ideologia de gênero, né? E outras pautas progressistas aí bem conhecidas que foram abraçadas pela Igreja Episcopal e, por isso, alguns analistas percebem que ela está realmente em decadência. Diz mais aqui, ó, que a nave principal do templo, o templo que é conhecidíssimo nos Estados Unidos, a Catedral de São João, o Divino, a nave principal do templo agora pode ser alugada para eventos privados não religiosos. Isso é triste, né? Eu, inclusive, vi essa realidade na Europa, ali templos, antigos templos cristãos sendo alugados e até vendidos, transformados em danceterias, transformados em restaurantes. É algo realmente muito, muito triste ver o cristianismo antes pujante, né, na Europa, nos Estados Unidos, hoje, numa era pós-cristã, se enfraquecendo justamente por abandonar a ortodoxia cristã e abraçar pautas progressistas. Curiosamente, as igrejas conservadoras, essas continuam crescendo. As igrejas que ainda se fundamentam no evangelho, que não distorceram a palavra de Deus para acomodá-la a ideologias atuais, essas igrejas têm crescido. As progressistas, por mais que eles trabalhem e tentem levar avante a sua obra, elas estão diminuindo porque as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem uma religião que faça diferença na vida delas. Elas querem uma religião que combata, na verdade, as distorções, o pecado, as coisas erradas que há neste mundo. O antissemitismo e o cancelamento da Mulher Maravilha. Olha que coisa. Esse post diz o seguinte, que Gal Gadot, a atriz israelense que ficou mundialmente conhecida por seu papel como Mulher Maravilha, tem sido alvo de uma série de críticas nos últimos dias. Tudo isso porque desde o dia 7 de outubro, o dia lá do massacre terrorista do Hamas em Israel, ela tem usado sua influência para conscientizar o mundo sobre os atentados terroristas do Hamas em Israel, especialmente pedindo pela libertação de 240 reféns. No dia 8 de novembro, ela decidiu organizar um evento com pessoas da indústria do audiovisual de Hollywood para mostrar um vídeo de 40 minutos produzido pelo governo de Israel com várias cenas dos massacres cometidos pelo Hamas. Esse vídeo já foi exibido, inclusive,
para autoridades políticas, né, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, inclusive. Alguns se recusaram a ver, mas os que viram ficaram chocados. Alguns estão passando por tratamentos psiquiátricos, psicológicos agora, atendimento psicológico, porque realmente é algo chocante. São imagens que foram feitas a partir de câmeras postadas no uniforme, no capacete, não sei, na roupa, melhor dizendo, né, dos terroristas do Hamas, e mostrando ali pessoas sendo decapitadas, estupradas, bebês sendo assados em fornos, pessoas idosas sendo sequestradas, espancadas e mortas. Enfim, para quem duvida de que realmente tenha sido uma ação terrorista, está aí o registro. Para quem, para os que têm visto, né, e para a mídia, inclusive, Israel tem exibido para a mídia, para esses jornais e essa imprensa que duvida e que não tem a coragem de afirmar que o que eles fizeram lá, o Hamas, foi um atentado terrorista e que o Hamas é, sim, um grupo terrorista. E Gal Gadot tentou fazer isso também com ali pessoal de Hollywood, né? As imagens exibidas são bastante fortes, pois mostram as cenas dos crimes que os próprios terroristas filmaram enquanto os cometiam. Envolvem decapitações, torturas e várias outras atrocidades. Em virtude disso, a israelense foi duramente criticada nas redes sociais e até mesmo por outras pessoas da indústria que as acusaram de ser propagandista de Israel. Ora, e a verdade como fica? E os fatos? E o que o Hamas fez em Israel? Então, quem quer mostrar isso, só se conscientizem do que aconteceu, agora passa a ser criticado, acusado, cancelado nas redes sociais? Essa, porém, não é a primeira vez que Gal Gadot é cancelada por ser israelense. Ela já serviu nas forças de defesa de Israel e não se envergonhou disso, não se envergonha disso. Na guerra de Israel contra o Hamas, em 2014, ela também foi vocal em condenar o grupo terrorista e expressar solidariedade ao seu país. A intérprete da Mulher Maravilha é neta de sobrevivente do Holocausto e conhece bem o perigo do antissemitismo. Por isso, sendo constantemente vítima dele, não abaixa a cabeça. É absurdo que, numa época de tanta sinalização de virtude, alguém seja cancelado simplesmente por querer mostrar ao mundo as atrocidades cometidas por um grupo terrorista. E eu acrescentei aqui embaixo uma nota, dizendo que Gal Gadot também já foi cancelada por progressistas e feministas. E aqui está o link, se você depois quiser conferir. Eu postei em meu blog criacionismo.com.br essa informação, né, de que ela foi criticada por ser mãe de família, conservadora, por ter sido vista orando com, acho que só tinha um filhinho na época, né, ou filhinha, não sei, orando ali naquela ocasião, e as feministas que adoravam a figura da Mulher Maravilha, né, empoderada, passaram a criticar Gal Gadot, e onde se viu escolher uma mulher como essa para ser a Mulher Maravilha. Por quê? Porque é uma conservadora, alguém que tem valores religiosos, tem uma família heteromonogâmica, e por isso, então, ela foi criticada e cancelada. Tá aí, esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Abraão, Moisés e Jesus eram muçulmanos? Eu não vou comentar, não vou me deter nesse post aqui, porque eu já gravei um vídeo, está já em meu canal, Jesus e Moisés eram palestinos. Assista lá, e eu mostro, então, essas distorções absurdas que alguns políticos, como Nicolás Maduro, algumas atrizes, como a Mia Khalifa, uma ex-atriz pornô, e também um manifestante muçulmano lá na Times Square, em Nova York, tentaram emplacar aí mentiras, distorções históricas, tentando construir uma narrativa que não resiste aos fatos. Então, Moisés, Abraão, Jesus, quer dizer esse muçulmano manifestante, eram palestinos. Isso não faz o mínimo sentido, né? Então, leia, por favor, esse post aqui e veja o que eu comentei no vídeo, né? Boxeadora desiste de luta ao descobrir que a adversária é mulher trans e causa polêmica. Claro, quando descobriu que ia lutar contra um homem biológico, ela pulou fora, né? E diz assim a notícia, vou ler só o trecho grifado, palavras dela, né? As mulheres não deveriam ter que arcar com os riscos físicos e psicológicos trazidos pelas decisões de um homem em relação à sua vida pessoal e identidade. Deveria haver duas categorias, homem biológico e mulher. E é isso mesmo, né? Deveria haver realmente uma categoria para trans, né?
que pudessem ali competir entre eles, porque o argumento que alguns usam, eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos, e aqui no meu canal também, em meu blog, né, o argumento que alguns usam é de que o tratamento, né, de hormonal resolveria o problema, só que não, o problema, né, resolveria a situação, não é problema ser homem, não é problema ter mais testosterona do que as mulheres, e o fato de a criança, ao passar pela adolescência e seu corpo, o homem, ser banhado por dezenas de vezes mais testosterona do que o corpo da mulher, isso fará com que ele tenha ossos mais fortes, músculos mais fortes e resistentes. Então, mesmo que haja um tratamento hormonal, isso não vai reverter o fato de que uma mulher está lutando contra um homem biológico. E já houve casos, né, de mulheres que foram seriamente contundidas, tiveram ossos fraturados ao lutar contra homens biológicos, né? Homens podem socar 163% mais forte que as mulheres, diz um estudo aqui da Universidade de Utah. Então, realmente, eu concordo com o que essa lutadora fez, né? A Kátia Bissonette, porque ela não queria, obviamente, se submeter a uma situação, inclusive, perigosa e arriscada. E esse é um assunto bastante polêmico, né? E, curiosamente, a gente vê que as feministas ficam em silêncio quando a pauta delas esbarra com uma outra pauta progressista, que é a pauta transgênero, né? As feministas deveriam estar brigando pelas mulheres, pelas injustiças que se cometem contra as mulheres biológicas aí nos esportes e em outras áreas também. Direita conservadora reconquista espaço e vence eleições. Assunto muito interessante. É importante ficar atento ao que está acontecendo aqui, né? Essa onda que está tomando o mundo, né? Agora com a eleição também lá do Milei, na Argentina. Veja só, uma onda direitista conservadora começa a se levantar pelo mundo, para o desespero da esquerda radical mundial e interesse dos estudiosos das profecias. Então, na Holanda, país ali liberal, outrora progressista, elegeram um indivíduo da chamada direita, extrema-direita ou direita conservadora. O Partido da Liberdade de Geert Wilders ganhou amplamente as eleições antecipadas holandesas, obtendo 23% dos votos, 23,5% dos votos e 37 cadeiras. É a vitória da direita, que coloca um problema para a Europa. Na opinião aqui do site que postou aqui, na opinião de pessoas que estão analisando, na verdade, esse assunto, né? Então, essa eleição cria algum problema para a esquerda lá, europeia, e inclusive diz aqui também que a era Mark Rutte, que perseguiu os agricultores e caminhoneiros, levando muitos deles ao suicídio, acabou. Uma nova era se inicia com Wilders. E mais abaixo, aqui no grifo, diz: uma onda de direita começa a se levantar pelo mundo para o desespero da esquerda radical mundial. Depois de Milei na Argentina, chega Geert Wilders na Holanda. No próximo ano, Donald Trump é o nome mais cotado para voltar à presidência dos Estados Unidos. Então veja aí a direita retornando, né? Então eu coloquei também aqui como links, olha só. Leia também: populista de extrema direita aparece como grande vencedor em pesquisa de boca de urna na Holanda, que é o próprio Wilders aqui. E Holanda, legalizar maconha e prostituição foi um erro. As autoridades holandesas que legalizaram a maconha e a prostituição lá no país acabaram voltando atrás, percebendo que aquilo foi um erro. E hoje, países orientados também por uma política de esquerda não aprendem com aqueles que já trilharam o caminho e se arrependeram dele e querem legalizar a maconha no Brasil, querem avançar com outras pautas que em outros países causaram destruição. Então não aprendem realmente com os fatos, não aprendem com aqueles que erraram primeiro, né? Leia mais. Conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. Inclusive tem aqui um gráfico, ó. Eu vou ler um trechinho aqui dessa matéria que saiu na Gazeta do Povo, que diz assim: a lacração identitária aparentemente está rendendo frutos, mas para seus adversários. O conservadorismo, tanto no campo dos costumes quanto no campo da economia, atingiu os maiores níveis entre os americanos em uma década. São as novas conclusões publicadas na semana passada pela empresa de pesquisas Gallup. Os americanos, que se dizem conservadores em questões sociais, atingiram 38% em 2023, nível não visto desde 2012. Foi um salto de 5 pontos percentuais em apenas um ano, virando o jogo sobre os autodeclarados progressistas, que caíram de 34% para 29% desde 2012. Veja aqui o gráfico, ó.
percentual de conservadores ou muito conservadores estava em declínio, né, de 2000 até 2015, 20, agora o gráfico passa a subir, né, e o percentual de progressistas ou muito progressistas, que vinha crescendo desde 2000, agora tem uma queda acentuada e você vê que a ponta ali do gráfico já começa a se distanciar. Conservadores crescendo, progressistas diminuindo. Esse é um fenômeno, uma bola que eu já cantei aqui um tempo atrás, inclusive eu coloquei aqui embaixo o vídeo, né? Me valendo aqui de uma metáfora criada por um amigo, o Eduardo Lutz, de que a esquerda seria o arco e a direita a flecha. Isso aqui já faz alguns anos que a gente tem dito que aconteceria. E parece que o cenário agora é esse mesmo, né? Já vou comentar aqui essa questão da flecha e do arco, tá bem? Então veja aqui, crescimento de um conservadorismo, né? E mais, esses dados são muito interessantes. Segundo pesquisa realizada pela Associação Americana Catholic Project, grande parte dos padres hoje se considera conservadora, uma nova geração de padres conservadores. Ao contrário do que aconteceu nos anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II, também aqui na América do Sul com a Teologia da Libertação, com religiosos e padres progressistas, ao contrário desse fenômeno, quando a grande maioria dos padres se declarou então progressista, poderíamos dizer que os líderes do Vaticano ainda são claramente liberais progressistas, enquanto os padres mais novos, a geração que está chegando aí, são inspirados pela tradição pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II. Se esses dados forem precisos, os fundamentos para a restauração da Igreja Católica já estão aí. E aqui está o gráfico, e aqui está o link para você depois ver esse estudo, é interessante, né? Mostrando que os muito conservadores e ortodoxos aqui, ó, estão aumentando em relação aos progressistas, que estão aqui na parte azul do gráfico. Veja que houve um tempo que a parte azul aqui era maior, né? Os progressistas e mais ou menos progressistas estavam em predomínio na Igreja Católica, e eles agora caem, e agora que aumenta o número dos conservadores. É um fenômeno parecido com o que estamos vendo aqui nas sociedades em que a direita está avançando, ou seja, uma convergência entre uma direita conservadora política e um catolicismo também conservador. E aí, quando a gente fala que no fim dos tempos haverá uma união, né, em torno de algumas causas comuns, Ellen White fala aqui nesse livro, né, O Grande Conflito, de um laço de união universal, que eu entendo ser o decreto dominical. Há pessoas que não acreditam, né, mas quem sabe vendo esses gráficos e essas tendências, comece a entender o que está acontecendo. É uma reação, né? A esquerda e o progressismo, eles esgarçaram tanto o tecido social, avançaram tanto em suas pautas, exageraram tanto com banheiros unissex, com ideologia de gênero, essa bandeira queer militante, né? Esse que é o problema, a militância, liberação das drogas, licenciosidade, perversão sexual, tudo isso aí avançaram tanto que agora passa a haver uma reação no sentido contrário desse movimento pendular da história. É o que a gente fala aqui nesse vídeo, né? A esquerda é o arco, a direita é a flecha. A esquerda puxou tanto a corda desse arco para um lado que agora, já não podendo mais suportar a pressão, a tensão, esse arco, essa corda é solta e a flecha avança. E é possível que é essa flecha conservadora de direita que vai causar, né, que causará os estragos finais, porque para que as profecias se cumpram, é preciso realmente que haja um ambiente conservador religioso. Para que as profecias do Apocalipse, as profecias finais se cumpram, haverá o predomínio de duas bestas que são religiosas, a besta do mar e a besta da terra, o papado e o protestantismo apostatado. A besta do abismo, que tem que ver com esses movimentos de esquerda, comunismo, marxismo, ela teve a sua atuação na história, mas agora passa a perder terreno, ou pelo menos, né, a besta do abismo é a Revolução Francesa, e os que se inspiraram nela, podemos dizer que são os filhotes dessa besta, né? O próprio marxismo bebeu lá da Revolução Francesa. Então, esses ecos da Revolução Francesa passam a ficar cada vez mais fracos e o mundo começa a se desenhar conservador, religioso, e o que pareceria ser um cenário interessante para todos os religiosos, e de início acaba até sendo por um tempo, né? Porque obviamente que a defesa da família, dos valores cristãos, é algo com que nós também concordamos, mas lá adiante está a armadilha.
lá adiante a flecha vai atingir seu alvo e haverá então uma perseguição religiosa por parte de uma política aliada a uma religião predominante, preponderante, dominante, e os últimos eventos ocorrerão. Então acompanhe com atenção esse fenômeno, né? É algo interessante de se acompanhar. Estamos vendo aí países como a Holanda, quem diria, agora a Argentina, depois provavelmente Estados Unidos também embarcarão nessa onda aí conservadora e o mundo guinando para o outro lado, né? Acompanhe isso atentamente, né, com um olho na Bíblia, nas profecias, e o outro, digamos assim, nas tendências, né, no que está acontecendo na imprensa, nos estudos sociológicos, políticos, religiosos que estão sendo feitos por aí. Aqui mais um comentário da lição da Escola Sabatina desta semana, que está muito boa também, missão em favor dos necessitados. Você já sabe, toda semana eu posto aqui no meu canal um breve comentário em vídeo da lição da Escola Sabatina daquela semana. Com 63 anos, ele pedalou do sul até o Oiapoque, irmão Jorge Silva, o atleta da fé, um verdadeiro campeão. Saiu do Chuí, no Rio Grande do Sul, meses atrás, e agora chegou já ao antigo, né, extremo norte, porque na verdade o atual extremo norte agora é Monte Caburaí. Ele chegou já ao Oiapoque, pedalando por esse Brasilzão. 63 anos, Jorge tem falado da volta de Jesus, do estilo de vida saudável. Ele é uma inspiração realmente, e por onde passa ele prega o evangelho. Acompanhe. Aqui meu canal tem uma playlist com o título Atleta da Fé, e de quando em quando eu tenho colocado em minhas redes sociais informações sobre ele, para que você possa orar por ele, e também para que, se antecipando ao trajeto dele, ao itinerário, a sua igreja, a sua escola possa recebê-lo, para que ele ali faça palestras, pregue. Realmente vale muito a pena tê-lo na sua igreja, na sua escola. O que a igreja pode fazer por pessoas com atração pelo mesmo sexo? Eu fiz uma live muito interessante com o Flávio, o Dr. Flávio, que é o diretor do Ministério Amizades Verdadeiras, um ministério que verdadeiramente se preocupa com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e que procura oferecer ali um abraço, um acolhimento, orientações para pessoas que querem viver à luz da palavra de Deus. Embora lutem com essa tendência, né, com essa atração, elas querem fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade, e aí está o Ministério Amizades Verdadeiras para ajudá-las. Muito criticado pelos progressistas também, para variar, que tem outro tipo de pensamento com respeito a esse assunto, mas que segue avante, tendo apoio oficial da Igreja Adventista. O Ministério Amizades Verdadeiras, aqui em São Paulo, tem o apoio da Associação Paulistana. E a ideia é que esse ministério sério, científico, teológico, possa avançar e ajudar muitas pessoas que têm lidado com essa questão da atração pelo mesmo sexo. 2 palestras sobre a Trindade, então aqui estão as palestras que eu apresentei lá em Santa Catarina. Uma delas é sobre Mateus 28, 19, texto fantástico, claramente trinitariano, e a outra sobre Jesus, porque há pessoas que hoje estão lutando, veja que causa mais inglória, lutando para provar que Jesus não seria Deus pleno, mas que seria um Deus gerado por Deus, o Pai. Quando, na verdade, a Bíblia e Ellen White são categóricas, claras demais em afirmar que Jesus é de eternidade a eternidade, que ele é Deus pleno, que nunca houve um tempo em que ele não existisse, ele sempre esteve em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E nessa palestra aqui, eu deixo isso muito claro, embora eu tenha sido interrompido durante a minha apresentação ali, por uma pessoa antitrinitariana que se manifestou lá e quis fez uma parte ali, mas eu respondi como deveria ser, com calma, com tranquilidade, pela Bíblia, a essa manifestação ali daquela antitrinitariana durante o culto. Temperatura ideal do ar-condicionado varia 2,5 graus para homens e mulheres, mas mais uma diferença entre os sexos, né? Nessa onda de calor que assolou o Brasil aí, é interessante, a matéria diz que houve discussões entre marido e mulher, porque a mulher achava que estava muito frio o ambiente, né, tanto no trabalho quanto em casa, enquanto os homens têm já uma temperatura maior. Isso aqui é mais uma entre muitas outras diferenças biológicas reais que há entre homens e mulheres. Bem interessante essa informação aqui do G1, o site Notícias da Globo. Aqui eu vou fazer até uma
consideração, aproveitar esse link aqui, né? Tem pessoas que dizem, você fica postando aí, comentando aí artigos publicados na Gazeta do Povo, no Oeste, que são jornais de orientação à direita. Amigos, para você que questiona isso, faz décadas, tá, que eu cito aqui o G1, que eu cito aqui o UOL, que eu cito aqui Carta Capital, para que jornal mais à esquerda do que esse, que eu cito Metrópolis. Olha, para mim o que importa é que a fonte, que a informação seja fidedigna. E como jornalista, eu tenho o hábito de acompanhar publicações de várias orientações, de várias, como a gente diz, né, linhas editoriais, filosofias editoriais, para que eu possa ter uma visão mais geral daquilo que está sendo dito e do viés que cada publicação tem. Então você vai encontrar sempre aqui em meu blog, sim, citações de notícias do G1, da Globo, citações da Folha de São Paulo, do Estadão, citações da Carta Capital, citações do Antagonista, da Oeste, enfim, eu não me restrinjo a fontes de um ou de outro viés político. Eu leio todas elas e formo a minha própria opinião. Aprendi isso na faculdade e mantenho esse bom hábito desde então. Como a pornografia afeta o cérebro e os hábitos sexuais de jovens, como a cantora Billie Eilish, acho que é isso. Matéria aqui interessante, útil, importante, porque nós temos visto, é da BBC Brasil, nós temos visto realmente uma verdadeira pandemia de pornografia por aí, né? Aqui nos destaques, nos textos que eu destaquei, diz assim, então nós criaremos circuitos neurais que se enraizam e se consolidam para a vida adulta. Então, o contato frequente com pornografia realmente cria o vício, e depois é bem complicado se libertar dele. Frequentemente é com o poder de Deus mesmo. Eu coloquei aqui abaixo 2 vídeos, 3 na verdade, 4, né, sobre essa questão, vídeos que já estão no meu canal, convido você a assistir, A Ilusão da Pornografia e Pornografia, a Moral e Moral Decadente, Pornografia, um Problema de Saúde Pública, uma praga chamada pornografia. Recentemente, o irmão Leandro Dalla publicou um livro sobre essa questão da pornografia. Oportunamente, eu quero convidá-lo para a gente conversar um pouco sobre esse assunto e tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão lutando contra esse hábito, contra esse vício aí. Teologia queer, o que é isso? Eu creio que uma das melhores explicações sobre o que é a teologia queer foi dada aqui pelo Dr. Rodrigo Silva em seu canal, Rodrigo Silva Arqueologia. Convido você a assistir a esse vídeo muito esclarecedor. Amor é um livro transformaram aquela família na floresta, um testemunho lindíssimo, tá? De uma família que foi alcançada pela mensagem do Evangelho e que, ao ler um livro chamado O Grande Conflito, lá no meio da floresta, foi transformada por Deus. Assista esse testemunho, realmente é muito bonito. Aqui eu postei um sermão do meu grande amigo, meu professor, meu antigo chefe aqui na redação da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, foi chefe da redação por muitos anos, pastor Rubens Lessa, de saudosa memória. Encontrei um sermão dele sobre o assunto Deus é contra o pecado e postei em meu canal como uma homenagem, né, em memória a esse grande homem de Deus, esse grande servo de Deus, que nos deixou muitos ensinamentos. Convido você a assistir também esse. A autora que renega Islã aponta 3 ameaças à civilização ocidental. Vale muito a pena você ler este artigo aqui em meu blog, que foi extraído do Antagonista, e depois assistir aos vídeos aqui abaixo. Ó. Muçulmano que encontrou Jesus, lindo testemunho do filho do Hamas, e Israel, Estado colonialista branco. Essa influenciadora aqui, a Ayaan Hirsi Ali, não sei se a pronúncia exatamente é essa, né? Declara ter se convertido ao cristianismo e critica teatro de sinalização de virtude em nome de minorias do planeta Terra e do planeta Terra. Autora de livros com críticas contundentes ao islamismo, como A Virgem na Jaula, Um Apelo à Razão, Infiel, A História da Mulher que Desafiou o Islã e Herege, porque o Islã precisa de uma reforma imediata. Ayaan Hirsi Ali publicou no sábado 11 um artigo no qual declara ter se convertido ao cristianismo.
Nascida e criada nos costumes tribais da Somália, ela sofreu mutilação sexual, mutilação genital e espancamentos brutais na infância. Foi muçulmana devota, doutrinada pela Irmandade Muçulmana, até que, fugindo de um casamento forçado, deparou-se com a liberdade no Ocidente. Dali em diante, renegou sua religião, virou ateia, lutou pelos direitos das mulheres muçulmanas, tornou-se deputada na Holanda, passou a morar nos Estados Unidos e a lecionar em Harvard. Foi indicada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e está jurada de morte pelo fundamentalismo islâmico. No texto intitulado Why I Am Now a Christian, porque eu sou agora uma cristã, Hirsi Ali relaciona seu antigo ateísmo à brutalidade de sua educação religiosa sobre o Islã e passa a explicar o porquê de sua recente conversão. Ela diz: parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de 3 formas diferentes, mas relacionadas: o ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências, sob as formas do Partido Comunista Chinês e da Rússia de Vladimir Putin, a ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, e a propagação viral da ideologia woke, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Vai na direção daquele comentário que eu fiz, né, sobre o crescimento do conservadorismo em resposta aos avanços absurdos do progressismo e também dessa agenda woke. Sua adesão ao cristianismo, porém, não se deve apenas à compreensão de que o ateísmo é uma doutrina demasiado fraca e divisiva para nos fortalecer contra os nossos inimigos ameaçadores. Também me voltei para o cristianismo porque, em última análise, achei a vida sem qualquer consolo espiritual insuportável. Na verdade, quase autodestrutiva, escreveu Hirsi Ali. O ateísmo, de acordo com a autora, não conseguiu responder a uma pergunta simples: qual o significado e o propósito da vida? Ela lembra que o filósofo britânico Bertrand Russell e outros ateus ativistas, aspas, acreditavam que, com a religião, com a rejeição de Deus, entraríamos numa era da razão e do humanismo inteligente. Só que não, né? Mas o buraco de Deus, o vazio deixado pelo recuo da igreja, foi preenchido por uma confusão de dogmas irracionais e quase religiosos. O resultado é um mundo onde os cultos modernos atacam as massas deslocadas, oferecendo-lhes razões espúrias para ser e agir, principalmente através do envolvimento em teatro de sinalização de virtude, em nome de uma minoria vitimizada ou do nosso planeta supostamente condenado. Diante dessas afetações de moralidade superior baseadas em discurso politicamente correto, que marcam a ideologia woke, Hirsi Ali avalia como profecia uma frase atribuída a Chesterton, escritor britânico de origem anglicana, mas convertido ao catolicismo em 1922. Ele disse: quando os homens escolhem não acreditar em Deus, eles não acreditam em nada. Tornam-se então capazes de acreditar em qualquer coisa. Neste vácuo nihilista, prossegue ela, o desafio que temos adiante de nós torna-se civilizacional. Não podemos resistir à China, à Rússia e ao Irã se não conseguirmos explicar às nossas populações por que é importante que o façamos. Não podemos lutar contra a ideologia woke se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente. Temos de lhes oferecer algo mais do que vídeos no TikTok. A lição que aprendi nos meus anos com a Irmandade Muçulmana foi o poder de uma história unificadora, incorporada nos textos fundamentais do Islã, para atrair, envolver e mobilizar as massas muçulmanas. A menos que ofereçamos algo tão significativo, temo que a erosão da nossa civilização continue. E, felizmente, não há necessidade de procurar alguma mistura de medicação e atenção plena da nova era. O cristianismo tem tudo. Gente, é uma ex-muçulmana, uma ex-ateia, dizendo que a resposta para o Ocidente, para ele enfrentar as ameaças do Islã que avança, da cultura woke e do comunismo, do progressismo, é um cristianismo real, robusto. Ele tem tudo.
Vamos ouvir essa pessoa que sabe muito bem o que está falando. É por isso que não me considero mais uma apóstata muçulmana, mas uma ateia decaída. É claro que ainda tenho muito que aprender sobre o cristianismo. Descubro um pouco mais na igreja todos os domingos, mas reconheci, na minha longa jornada, através de um deserto de medo e de dúvidas, que existe uma maneira melhor de gerir os desafios da existência do que o Islã ou a descrença tinham para oferecer. Louvado seja Deus por esse testemunho. Muitos cristãos precisam entender o que ela está dizendo aqui. A esquerda brasileira, se fosse coerente, deveria ouvir essa mulher africana, negra, vítima de abusos, mas agora, mais do que nunca, vai preferir esquecer. E a gente vê que é muito fácil cancelar também, mesmo que seja uma mulher negra, africana, vítima de abuso sexual, ela vai ser cancelada e não é dado espaço para ela na mídia mainstream, alinhada ao progressismo. Por quê? Porque ela não se encaixa na agenda. Então não é sobre mulheres, não é sobre pessoas abusadas, não é sobre pessoas perseguidas, é sobre uma ideologia. Você já percebeu isso, não é verdade? Vamos dar ouvidos a essa mulher corajosa, Ayaan Hirsi Ali. Testemunho maravilhoso de alguém que encontrou no cristianismo verdadeiro a resposta que tanto procurava. E assista aos vídeos aqui abaixo também, por favor. Tendência homossexual inata ou adquirida. Esse é um artigo que foi escrito pelo Flávio, Dr. Flávio. A gente menciona, inclusive, lá na live, né, para que você possa ler. Foi publicado numa revista científica. Aqui embaixo tem a fonte, é um longo artigo com muitas referências. Vale a pena ser lido. Está aqui, ó, o Jornal de Sexualidade Humana. Foi acolhido e publicado nessa importante publicação norte-americana aqui. Então leia, tire suas conclusões sobre esse assunto. Inauguração do Museu de Arqueologia do MAP, melhor dizendo, inauguração do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que é o MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Assista essa live aqui, esse vídeo, foi muito bonito, né? Toda a cerimônia de inauguração, e quando puder, vá ao NASP Campus Engenheiro Coelho e visite o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, único na América do Sul dessa natureza. Ficamos então por aqui. Essas são as últimas postagens aqui no meu blog outraleitura.com.br. Convido você a acompanhar, se você ainda não faz isso, né, acompanhar o meu blog. Também se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso, curtir, acionar o sininho para receber as notificações de novas postagens, e se gostou do conteúdo, fique à vontade, sinta-se à vontade para compartilhar com seus amigos, com quem você quiser, tá bem? Desejo a você, desde já, um feliz sábado, um sábado muito abençoado, uma semana cheia de bênçãos, e que o bom Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.